Se você abrir seu LinkedIn agora, você vai ver que a IA vai mudar o mundo, vai colonizar Marte e vai escrever poemas. Mas para quem gerencia empresa e acorda todo dia cedo para fazer isso, a pergunta é outra. Como a IA vai me ajudar a vender mais, reduzir custos e ter eficiência operacional? Esse é o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo ao Sankhya Session Podcast, um espaço criado para falar de tecnologia, inovação e gestão de um jeito direto e prático. Meu nome é Morgana Furtado e vocês me viram em outros episódios onde falei sobre fintech. Aproveito e convido vocês para conhecer os episódios anteriores, onde falamos sobre temas importantíssimos como Deploy Agent, reforma tributária e fintech. Todos os episódios estão disponíveis nas redes sociais da Sankhya e convido vocês a seguirem para não perderem nenhuma novidade. Para essa nova série, a gente vai falar de um tema que é assunto de 9 em cada 10 posts no LinkedIn, inteligência artificial. E para isso, eu tô com 2 convidados hoje. Murilo, Head de IA na Sankhya, seja bem-vindo. Obrigado, Morgana. Claudinha, gerente de atendimento aqui na Sankhya, seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, nesse episódio, nosso foco é mostrar o que a gente tem feito na prática na Sankhya com inteligência artificial. Se você é cliente Sankhya e está curioso para saber como a gente pode melhorar a sua vida com esse tema, te convido a ficar conosco e acompanhar nossa discussão. Vamos lá, para começar, uma pergunta para os dois. Quando a gente fala de IA no ecossistema Sankhya, do que a gente exatamente está falando? Onde que o cliente está tendo a vida melhorada por IA? Murilo. Legal, Morgana. Obrigado pela estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco sobre o conhecimento, né? Hoje na Sankhya a gente trabalha com diversas frentes utilizando o IA, porque a gente acredita que a evolução dos nossos processos de velocidade, entrega de valor, ela tende a tracionar muito utilizando IA. E hoje a gente tem frentes importantes, como a BIA, que é o nosso copiloto hoje de gestão, onde que a gente traz informações relevantes ao sistema, traz informações relevantes do próprio usuário, a gente consegue ter ações ali dentro do ERP. O Analytics AI, que é uma da ferramenta potente que a gente tem hoje para poder ter essas análises mais minuciosas dos dados, então de um modelo muito mais conversacional, você consegue extrair dados de forma mais simplificadas, você consegue extrair essas informações pensando quais são as maiores receitas que eu tenho hoje numa empresa, num processo conversacional, retornar essas informações ainda mais palatável. E o que a gente você até comentou muito bem sobre a entrada, é o Deploy Agent, né, que é uma das ferramentas que utilizam para acelerar esse processo de implantação sistêmica hoje do ERP, que num começo foi feito a duras penas ali gastando 6, 9 meses para fazer uma implantação, e hoje a gente tem uma implantação ainda mais suave, mais leve e prazerosa para os nossos clientes finais, né? Então hoje a gente tem muitas frentes utilizando IA, além de frentes utilizando internamente dentro da Sankhya como ferramentais para acelerar o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de performance, o nosso processo de aprendizado. Mas falando de mercado, hoje a gente está com 3 grandes frentes aí que a gente está levando para o mercado. Muito bem. Você falou da BIA no ERP. E qual que é a diferença de ter uma IA dentro do ERP e uma IA em qualquer outra plataforma? A grande diferença da BIA é que ela consegue trazer a contextualização ainda mais focada dentro dos nossos processos, né? Então, quando a gente fala da BIA, a gente remove um pouco aquela fricção que normalmente pessoas que estão utilizando ChatGPT ou até notebooks LMs para poder utilizar a IA, de falar o seguinte, em algum momento ela alucinou. Mas por quê? Porque ela sabe de um contexto muito grande, né? Para quem está entrando no mercado de LLM, não de IA nesse modelo, é o que a gente chama de linguagem de larga escala. Então, linguagem de larga escala é um treinamento grande de várias informações para trazer aqueles contextos. Dentro do RP, a gente filtra isso, cria situações de segurança, guardrails ali, para que a gente consiga dar para o nosso usuário apenas aquele que remete, aquele contexto que remete. Isso ajuda também, por estar dentro do RP, ter essa segurança dos seus dados, aonde esses dados estão sendo trafegados, o porquê esses dados são necessários em alguns processos, né? Então, estar dentro da RP te gera compliance, te gera LGPD, te gera uma segurança e te gera assertividade ali também para o uso dentro do RP, né? Da BIA dentro do RP. Aí, querendo ou não... E até levando assim para essa parte do atendimento, né? A BIA, a gente conseguiu já treinar muito bem ela, né, Murilo, para ela não trazer coisas assim aleatórias, respostas nada a ver. E a gente tem utilizado bastante dentro do Service Desk. E nós somos o piloto
né, de uma das skills da Bia, e e a gente tá colhendo frutos muito bons agora. Então, a gente já conseguiu fazer várias ações com a Bia à frente, né? E uma delas é o nosso agente copiloto, que a gente começou a atuar com ele desde 9 de dezembro. Está muito novo ainda. A gente está aprendendo muito com ele, mas a Bia tem trago respostas muito assertivas, né, na abertura dos tickets. Então, hoje a gente já consegue ali entregar ticket com resposta muito mais rápida, utilizando a Bia no primeiro atendimento. Então, a gente já consegue fazer a leitura do ticket, uma IA já faz a leitura do ticket e a própria Bia já sugere uma resposta ali, dando uma solução para o cliente. Então, ter ela dentro do ERP já embarcado é uma parte muito importante até para essa assertividade. Claudinha, você consegue trazer assim uma tangibilização de como que era e como que é hoje realmente essa aplicação da IA no atendimento do Service Desk? Sim, sim. Nós começamos, como eu disse, né, tem pouquíssimo tempo, a gente está inclusive aprendendo muito com ela, mas para se ter ideia, por exemplo, antes, quando a gente tinha um problema já conhecido, muitas das vezes o ticket ficava ali na fila, dependendo da demanda, alguns dias até, sem respostas, e agora com a Bia não. Com a Bia, ela já faz a IA já faz a leitura, vê que aquilo ali já é um processo que está documentado, que a gente já tem um histórico dele e já apresenta a resposta para o cliente. E isso ocorre em 20 minutos. Coisas que, às vezes, o cliente ficava esperando dias ali, agora a gente tem algumas respostas em até 20 minutos. E isso tem trago agilidade, tem trago até organização mesmo para as nossas filas internas. E isso tem gerado já bons frutos para nós, né, nesse sentido. E o que é bom disso é que a Bia não tem resposta para tudo. Não, a gente não pode falar que não tem. Então, muitas das vezes, a Bia nem manda a resposta para o cliente. Ela faz a leitura do ticket. Se ela não tem uma resposta para o cliente, ela não manda essa resposta aleatória. Mas, quando ela manda uma resposta, e aquela resposta também, quando ela atende o cliente, ok, fecha o ticket, o cliente agradece, valida o ticket e acabou. Mas quando o cliente fala, não me atende, eu já fiz todo o passo a passo que vocês sugeriram, porém ainda acontece isso e isso. Então, quando chega para o humano tratar, ela já chega muito mais contextualizada, com muito mais informação, com informação muito mais apurada. Então, até a ação humana, ela é muito mais rápida e muito mais assertiva, porque já foi feita uma análise prévia e a gente já tem muito mais insumo ali para dar andamento no atendimento. E é legal pensar em dar essa autonomia para o cliente, né? Porque se em 20 minutos ele já tem uma resposta base, ele já pode testar se aquela solução fornecida pela Bia funciona, se resolver em 20 minutos ele está livre, né? Porque Exato, a gente sabe que é uma dor essa questão de ter que abrir um ticket e esperar um atendimento. Fora isso, a gente também pode citar a educação, né? Porque uma vez que ele faz isso, ele aprende mais sobre o sistema. Com certeza. E se ocorrer algum outro problema ou uma outra dúvida sobre aquele processo, ele mesmo já consegue começar a trabalhar dentro de si sem ter que, em algum momento, depender do Service Desk da Sankhya. E a própria Bia vai aprendendo, né? Com as idas e vindas ali, a gente vai treinando ela para que ela seja cada vez mais assertiva, né, Murilo? O processo da abertura do ticket é como você falou, né, Morgana? É um processo traumático para a pessoa, porque a pessoa está lá na empresa dela, ela está tentando executar uma ação e aquela ação não está sendo executada. Então, ela precisa abrir um ticket. E na cabeça dela estou abrindo um ticket para não sei para quem, vai ter um monte de pessoas que vão estar olhando um monte de tickets e não o meu. Na cabeça dela é isso, porque ela não está vendo o que a gente está fazendo do lado de cá. Você trazer a Bia como copiloto para ajudar ele nesse primeiro problema e reduzir essa fricção entre a abertura do ticket e aí sim realmente uma necessidade do Service Desk atuar, porque é um problema técnico, é um problema que precisa entrar um pouco mais minucioso em cada detalhe, ajuda a melhorar essa satisfação que o cliente tem hoje. Porque é ruim, a gente tem problemas em diversos operadores de telefonia, internet, e para a gente também é frustrante, é o mesmo cenário. E a gente precisa dar essa experiência que a gente hoje, para a gente se sente frustrante, para que os nossos clientes tenham. Então é isso que a gente traça, né? A gente pega aquela própria frustração nossa e tenta pensar no usuário, falando, não quero aquela frustração que eu tenho em alguns momentos, eu quero que o meu usuário não tenha isso.
No final das contas, a gente deixou de fornecer uma resposta que um chat GPT, um Gemini forneceria e passou a resolver, solucionar Exatamente. o problema do cliente, né? Então, a gente trocou uma resposta por uma solução. É muito legal pensar que a gente está nesse lugar hoje em dia. Sim. E aí, pensando nessa questão, né, de contextualização e de migrar de resposta para solução, o que a Sankia decidiu fazer de diferente quando desenhou essa frente de IA, Murilo? Acho que o grande ponto da Sankia é a Sankia é inovadora por si só, né? A gente falou alguns episódios para trás, a gente falou do Deploy Agent, que é algo pioneiro no mercado, que a gente não tem, então a gente começou a trazer informações. E a Bia, ela foi idealizada, se eu não me engano, em 2017, 2018 ou 2019, entre esses três. Eu fui dessa equipe, só para contar, viu? Eu ainda não estava aqui na Sankia. E a gente tem essa idealização desde os primórdios, né? De tentar ajudar. Só que quando a gente fala de IA, usando os modelos tradicionais, que a gente chama aqui hoje na parte de tecnologia, né? Que é os modelos de machine learning, supervisionados, não supervisionados, isso ainda não era possível fazer essa utilização, né? Então, quando a gente começou a ver a IA generativa chegando no mercado, a gente começou a ver alguns cenários que faziam muito sentido. Então, gatilhos que a gente teve para poder fazer isso cara, como que a gente consegue resolver o nosso problema do nosso cliente? Foi o principal. A partir dali, ela abre um leque para você conseguir tentar resolver outros problemas. E aí, a gente começou com o Service Desk sendo um dos nossos pilotos. Por quê? Para quem não conhece um pouco, eu vou entrar em algumas searas aqui, mas é legal trazer esse ponto, porque a IA, ela não é de hoje. A IA, ela tem pelo menos 30, 35 anos que ela existe. Mas ela existe com outras formas, como eu comentei, sobre modelos de machine learning, árvores de decisão, algumas outras oportunidades que você tem para minerar dados. A IA generativa, ela facilitou, e a gente fala que é o aculturamento do uso de IA, que eu consegui trazer pessoas que não são do mundo técnico a utilizar a IA. E com isso, a gente falou, como que a gente consegue levar isso para tracionar para os nossos clientes? E aí foi o Service Desk um dos pioneiros. Então, como a gente consegue levar a Bia ali para frente? Fizemos ali, eu acho que 3, 4 ondas, né, Claudinha? Ali para a gente fazer testes de acuracidade. Numa primeira onda, a gente teve uma acuracidade até legal para um primeiro teste, mas depois na segunda a gente teve alguns gaps por conta de modelos que estavam entrando, fontes dos dados que a gente tem, então a gente teve que corrigir muito da nossa documentação para que a gente consiga prover essa informação ainda melhor. Aí isso foi mudando até que a gente fez esse rollout. Então a gente foi fazendo testes, teve vários testes ABs ali dentro do Service Desk, até na hora que a gente chegou num limite muito bom ali de mercado, que a gente estava até além do limite que a gente estava projetado. E hoje a gente atende super bem, a gente tem diversos tickets ali sendo alimentados, mas o nosso principal gatilho, respondendo diretamente a pergunta, o nosso principal gatilho é como que a gente consegue levar uma experiência para o cliente de forma humanizada e não ser aquele negócio do chatbot. Aperte 1 para falar com o atendente, 2 para resolver o problema dos boletos. E seja algo que realmente o usuário goste daquela experiência, né? Eu acho que ninguém é melhor do que a gente, né? Porque a gente conhece a vida daquela empresa no RP, a gente tem acesso àqueles dados, e a gente conhece as dores daquele cliente no momento que a gente lê os tickets do Service Desk. Então, acho que ninguém melhor do que o ecossistema Sankia na sua totalidade para conseguir dar esse norte contextualizado para o cliente. É muito interessante isso. E até compartilhando um pouco, né, com vocês, depois que a gente fez todos os testes, a gente chegou num nível ali de maturidade aceitável, foi quando a gente começou a usar a Bia dentro do nosso agente copiloto ali, né? Que é o que eu comentei com vocês. Nós iniciamos há um mês, exatamente, foi dia 9 do 12, e nesse meio tempo, por ser muito novo, né? Nós estamos conseguindo enviar respostas em 45% dos tickets. É um número baixo. Não é. Porque tem muita coisa que a gente já resolve no primeiro atendimento ali, né? No chat. Que ela nem chega a virar um ticket, digamos assim. Mas ele vira um ticket. Então, muita coisa, o que entra ali no chat eu resolvo, então não tem atuação da Bia. Mas aquilo que vem para a nossa fila, daria aí que a gente já está enviando para uns 80%, quase 80% de tudo que vem para nossa fila. Então, a gente não envia por 100%, por conta do que eu falei antes, né? A gente faz filtros antes.
E quando a Bia não tem a resposta, ela não envia uma resposta do nada para o cliente. Isso é ruim, a experiência fica ruim. Então, a inteligência que foi criada no agente, ela já exclui esses tickets. Então, no total, a gente está enviando para 45% de tudo que é aberto no Service Desk. E 16%... de 100% do que entra já está sendo resolvido sem nenhuma atuação humana. Legal. Isso significa ali a ação de 10 pessoas em um mês. Então, é muito significativo, né? Nós estamos passando ali por um período de muita demanda. Se não fosse a atuação da Bia, o cenário estaria bem mais complexo. Então, a gente já vê esse número como muito, muito positivo e a tendência é a gente ir aprimorando e evoluindo ela cada vez mais para a gente conseguir cada vez mais assertividade de forma autônoma. Se a gente for pensar que esses 16% seriam resolvidos em horas, e eles já estão sendo, ou em dias, né? E eles já estão sendo resolvidos em minutos, a gente é imensurável o cálculo de eficiência que a gente está dando para o nosso cliente. Sim. Né? Porque o nosso cliente está ali muito mais rápido com a solução, muito mais rápido para poder liberar e fazer aquilo que ele estava a fim de fazer quando ele abriu o ticket, né? Com certeza. Isso é muito legal. Não, teve uma situação muito engraçada, que foi assim, a gente fez, é muito engraçado trabalhar com produto, né? Porque a gente começa a trabalhar pensando numa identificação de um problema, você resolve aquele problema e tem outros problemas também que você acaba que você não identifica. E a gente tem time de parceiros, né? Nosso ecossistema de parceiro é muito forte. E a gente começou a ver parceiros utilizando a Bia para ajudar ele a customizar, a trazer funcionalidades para dentro dos sistemas dos nossos clientes. Então, assim, a gente começou a não só resolver os problemas dos nossos usuários, mas dentro do nosso ecossistema. Então, isso é bem interessante a gente conseguir ver que você começa a identificar outras pessoas, outros problemas e também resolver esses problemas. É legal demais, assim. É um negócio que... Trabalhar com produto é algo que deixa a gente muito feliz de identificar situações, resolver aquelas situações e ver as pessoas felizes com aquilo lá. É resultado real, né? A questão é essa. Legal. Encerramos aqui mais um podcast da Sankhya. Esperamos que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Não se esqueça que toda semana a gente tem um conteúdo novo. Para não perder nenhum episódio, não deixe de seguir a Sankhya nas redes sociais e acessar todos os conteúdos que a gente cria aqui semanalmente. Obrigado por nos ouvir até aqui e até lá!